Vamos conversar um pouquinho sobre memórias Z2PROM, tá? Que é uma característica dos Arduinos que a gente ainda não conversou, na verdade dos micros da Atmega, tá? Que a gente vai abordar agora. Quando a gente fala do ESP, a gente fala em sistema de arquivos, tá? Que servem para a gente, entre outras coisas, salvar dados não voláteis. A gente vai falar em EEPROM no caso dos Atmegas, tá? Que é a nossa alternativa para salvar esses dados, tá? Muito embora existam outras formas que eu não vou estar abordando aqui no momento. Mas antes de a gente comentar a respeito desses caras, vamos conversar um pouquinho sobre a arquitetura geral das memórias dentro dos micros AVR, tá? Então, gente, a arquitetura AVR ela tem duas memórias principais, né? Como qualquer processador RISC, né? Que é a memória de programa, que é uma memória do tipo flash, tá? Que a gente carrega o nosso programa cada vez que a gente quer, regrava a memória, na verdade. Na verdade, a gente regrava, sendo mais correto, uma determinada área dessa memória, tá? Não ela inteira, quando a gente quer gravar o nosso programa, e a gente tem a memória de dados, que é uma memória SRAM, tá? Só que, na maior parte dos microcontroladores que a gente trabalha da família VR, a gente também tem uma memória E2PROM, que é uma memória que a gente consegue gravar ela e usar ela de uma forma mais semelhante a uma memória RAM tradicional, porém que tem a característica justamente de ser não volátil, ou seja, quando eu desligo a alimentação do Arduino, os dados não são perdidos. E na prática, essa memória E2PROM, ela é tratada como um periférico da estrutura principal dentro da arquitetura VR, tá? Então, só comentando rapidamente a respeito de cada uma dessas memórias, né? Memória de programa vai ser uma memória onde a dimensão da memória vai depender, obviamente, do microcontrolador utilizado. No caso do Atmega 2560, tá? É uma memória de 256 kilobytes, né? Que é uma flash que a gente chama de On-Shipping System Reprogrammable Flash, tá? Uma memória dentro do próprio CI. Muitas vezes a gente também chama ela de uma forma tecnicamente mais adequada de Flash E2PROM, né? Já, de fato ela é uma memória da família E2PROM, porém com características físicas diferentes, né? Com um ciclo de gravações muito mais alto, com uma velocidade de apagar ela muito rápida, tá? Ou seja, ela tem algumas características diferentes, enquanto que na E2PROM convencional a gente normalmente apaga conteúdo byte a byte, tá? A gente também chama essa memória, como eu tinha dito ali, né, no início aqui, a siglazinha, faltou um parênteses aqui, a siglazinha que dá o nome para ela, a gente também chama ela de In-System Reprogrammable. Nossa, saiu ruim essa sigla. Para indicar que o microcontrolador pode ele mesmo ser utilizado para fazer a reprogramação da memória de programa, tá? Ou seja, não é necessário remover ou parar o processamento parar o trabalho do microcontrolador, por assim se dizer, para a gente fazer a reprogramação. O processamento em si a gente para. Se bem que existe um programa que está atuando por baixo dos panos, tá? Mas, em suma, o microcontrolador pode estar trabalhando enquanto eu reprogramo a minha memória de programa, tá? Normalmente, o que a gente faz nesse caso? A gente separa a memória em duas áreas. Uma área é a área de memória do programa principal e a outra área é uma área específica que a gente chama de área do bootloader, tá? E existem características bem específicas para a gente usar essas duas zonas, tá? E no Arduino Uno, ou seja, no Atmega 328P, a gente já tem uma área de memória de 32K, tá? Aqui até para comentar, né, a separação que eu tinha falado, né, dentro da memória de programa, então a gente tem essas duas áreas, a área da aplicação e a área da que a gente chama a área do bootloader, tá, o boot flash section, que a gente consegue organizar em tamanhos distintos, tá, de modo a ter um programa aqui que a gente chama de bootloader, que permite justamente a gente fazer essa reprogramação dentro do próprio sistema, ou seja, eu não preciso ter um programador externo para reprogramar a minha aplicação, tá? Eu consigo usar o próprio microcontrolador para fazer isso, tá? Maravilha. Esse tamanho da memória do bootloader é variável, tá? Existem configurações diferentes, tá?
Tem como eu reprogramar o bootloader, tem como eu bloquear a programação do bootloader, tá? Tem vários fuses que eu posso alterar no microcontrolador que permitem a gente fazer a configuração dessas áreas, tá? E a nossa memória flash aqui tem uma previsão de ciclo de vida de cerca de 10 mil ciclos de limpeza escrita. Ou seja, né, gente, a gente está reprogramando o programa toda hora e eventualmente a nossa memória flash aí, não, a nossa memória de programa, né, vai deixar de funcionar. Mas isso é normal em todas as memórias desse tipo, inclusive os famosos SSDs aí que estão se tornando cada vez mais populares, tá? Maravilha. A memória de dados, por sua vez, é uma memória RAM estática, tá? Que é um dos melhores tipos de memória RAM que a gente pode ter, tá? Que não ocupa todo o espaço de endereçamento, que é o que eu estou falando aqui, né? Devido às características dos microcontroladores. Muito embora eu consiga endereçar uma quantidade de memória superior, tá? Na prática eu utilizo uma área de memória muito pequena para memória RAM, tá? E parte, inclusive, desse espaço de memória pode estar sendo mapeado em I/O, tá? Na verdade, existe uma área de 64 posições, tá? Também acessível via instruções in out, tá? Que a gente pode usar como se a gente estivesse acessando memória, o que na verdade nós não estamos usando, tá? Para fazer o controle de registradores, como os diversos registradores que a gente já viu aí ao longo desse nosso estudo todo, tá? Maravilha. Então, na verdade, o mapa da memória RAM que a gente tem aqui no nosso ATmega, tá? Tanto no 2560. Aqui no 2560 ele está indicando aqui até 64K de memória endereçável, tá? Que eu acho que é o mesmo, se não me engano, para os dois. Que é esse endereço máximo aqui, FFF. Mas na prática o que a gente tem são 8K, tá? Então vocês estão vendo aqui que as posições de 0 a 1F são usadas para 32 registradores do microcontrolador, de 20 a 5F para 64 registradores de I/O, de 60 a 1FF para 416 registradores externos. Nem todas as posições estão sendo efetivamente usadas, tá? Mas basicamente essa é a região que a gente chama de I/O mapeado em memória, onde eu estou me comunicando com um registrador, não com a memória RAM propriamente dita, tá? Para estar fazendo alguma configuração do meu microcontrolador. A partir da posição 200, indo da posição 200 até a posição 21FF, melhor dizendo, a gente tem a RAM propriamente dita, tá? Que são aqueles 8 KB de RAM disponíveis no caso do Arduino Mega. E tudo a partir do 2200 até o FFF seria uma RAM externa, tá? Que não existe, né, no Arduino Mega, por exemplo, mas que poderia estar sendo usada como uma RAM externa usando determinados pinos e determinada configuração do microcontrolador. No Arduino Uno, gente, é similar, tá? A gente tem menos registradores, é uma quantidade menor de posições usadas para I/O mapeado em memória, e a gente tem 1K de memória RAM disponível, né? E a gente continua tendo a possibilidade de usar memória externa, tá? Que aí extrapola um pouquinho o que eu quero conversar nesse momento com vocês, tá? Fantástico, gente. Aqui é só um comentário referente aos registradores, eu já acabei falando isso tudo, tá? E referente à memória RAM interna e à memória RAM externa, que a gente poderia ter um chip adicional de memória se a gente quisesse estar utilizando, tá? Aqui tem o ciclo de acesso, né? Basicamente, cada acesso à memória RAM interna é realizado em 2 ciclos de clock, né? A gente usa um ciclo aqui para fazer o processamento do endereço, e a partir do processamento do endereço a gente tem aí os conteúdos já disponíveis, tá? E por fim, gente, e aqui a observação, né, que memórias externas demandam no mínimo mais um ciclo de clock, mas novamente fica para um outro momento esse comentário. E aqui a gente teria então a terceira memória, que seria a memória E2PROM, né? Que, como eu disse, não é acessível diretamente como memória, né? Não tá conectado aos barramentos de endereços e de memória, mas sim como um periférico, né? Um periférico controlado por 3 registradores diferentes. Um registrador que trata do endereço, né? O E2PROM Address Register. Um registrador que trata de dados, né? O Data Register. E outro registrador tratando do controle da operação da memória E2PROM. Então é um periférico dentro do CI. Não é exatamente uma memória. Existe uma diferença até razoável nesse caso entre as duas situações. Essa nossa memória E2PROM, como nessa arquitetura VR, nesses microcontroladores e em geral na arquitetura VR,
É uma memória que pode ser escrita e lida individualmente, byte a byte, tá? Que não opera em blocos, como o caso da memória flash. E tem uma vida mínima de 100 mil ciclos de leitura e escrita. Vocês não se iludam achando que essa vida aqui é grande, tá, gente? Dependendo do tipo de operação que vocês estão fazendo com o E2PROM, vocês podem esgotar a vida dela rapidamente, né? No Atmega 2560, ou seja, no Arduino Mega, a gente tem 4 KB de memória E2PROM e no 328 a gente tem somente 1 KB, tá? Os registradores estão mapeados no I/O, naquele espaço ali de mapeado em memória, um I/O mapeado em memória, né? E a gente tem um tempo escrita um tempo típico de escrita de 3.3 milissegundos. Notem que é uma memória lenta, 3.3 milissegundos, a gente está falando de um tempo bastante elevado, né, gente, para fazer uma escrita, tá? E a memória E2PROM pode sofrer, a leitura é mais rápida, obviamente, sempre a escrita é mais lenta nessas memórias, tá? E a gente pode sofrer corrupção da memória E2PROM, então vocês têm que nem sempre considerar tudo como válido dentro dela, tá? E teria algumas técnicas que a gente poderia adotar para verificar se os dados estão corretos ou não, que são as seguintes situações que podem provocar a corrupção dos dados, né? Uma tensão mínima de operação que não é atendida, então vocês estão achando que estão fazendo uma escrita que não está acontecendo adequadamente, tá? Ou ainda, né? A CPU está executando instruções de forma incorreta novamente devido à alimentação. Então isso daqui vai mais na linha de alimentem o Arduino de vocês adequadamente, tá? E aí tem alguns comentários aqui que a gente pode usar, tá? Usando o circuito Brownout Detector, né? Para detectar períodos onde a alimentação esteja inferior ao mínimo, mas isso aqui extrapola novamente o que eu estou querendo conversar com vocês nesse momento, tá? Então, memória E2PROM, gente, é particularmente útil para salvar dados não voláteis, tá? Depois eu vou ver uma outra forma de salvar dados de vocês, mas usando a memória de programa, que é uma sugestão que eu deixo para alguns trabalhos que vocês tenham que fazer, tá? Mas a memória E2PROM, basicamente, para a gente acessar ela diretamente via os registradores, via a biblioteca VRLibc, como sempre, ou através do próprio Arduino, tá? Como eu tinha dito, são 3 registradores, o EAR, que trata do endereço, tá? E a gente acessa ele simplesmente acessando o nome dele, né? Seja ou a parte mais significativa e menos significativa, se vocês quiserem. Esse tem um valor inicial indefinido, e quando vocês quiserem acessar, vocês têm que definir o endereço, a posição. É um acesso linear, tá? Basicamente está aqui, né? Então não é todos os 16 bits que são usados em razão da memória. Notem que isso daqui, né, gente, o espaço depende, obviamente, do tamanho da memória que vocês querem. Não adianta tentar indicar a posição 2000 se tem um K só disponível, como é o caso do Arduino Uno, tá? Ok. A gente tem o Data Register, que permite a gente indicar os 8 bits que a gente está lendo ou está escrevendo, tá bem simples. E a gente tem o Control, aqui saiu errado, né? Não é Data Register, é Control Register, tá? Que tem vários flags que determinam a operação da E2PROM, tá? Então aqui a operação, o modo de programação, o modo de trabalho que a gente quer realizar quando a gente aciona esse flag aqui é EPE, tá? Se é uma programação atômica, ou seja, apaga e escreve, tá? Ou se a gente quer separar a operação de apagar e escrever em operações distintas. Normalmente eu recomendo, e o tempo que eu falei para vocês está de acordo, né? 3.3, que vocês usem a operação atômica, é mais seguro, tá? Em suma, usem um modo aqui atômico, tá? A gente tem aqui a habilitação da interrupção, tá? Associada a eventuais leituras ou escritas da interrupção. A gente tem aqui um flag master, né? Que habilita se vai haver escrita ou não na memória E2PROM, tá? Na prática, notem que se esse flag é setado em software, tá? Automaticamente, após 4 ciclos de clock, ele é resetado, então vocês têm que tomar cuidado com ele, tá? E tem um flag que é o EPE, que basicamente ele inicia efetivamente, tá? A operação de programação, a operação de escrita da memória. Então, na prática, gente, qual é um algoritmo que a gente usa para fazer a escrita na E2PROM, se vocês quiserem fazer o acesso direto, né? A gente aguarda até o momento onde o EPE tá zerado, o que significa que nova operação de escrita está disponível, tá? Aqui é uma operação adicional, tá, gente? Que é recomendada pelo fabricante, tá?
Basicamente, a gente aguarda que esse bit esteja em 0, tá? Uma situação diferente que eu não vou explicar agora. Disponibilizamos o endereço de escrita no registrador EAR, disponibilizamos o dado no Data Register, setamos o flagzinho master, tá? E dentro de 4 ciclos de clock vocês têm que setar o flag que efetivamente faz a escrita. Lembre-se disso, tá? Então com isso vocês vão escrever em uma determinada posição da memória E2PROM, tá? Notem que memória E2PROM não pode ser acessada enquanto o CPU escreve na memória flash, tá? E aquele passo que eu falei lá, que é uma situação específica, tá? Vocês podem omitir se não houver chance de ocorrência, tá? No caso do Arduino não tem, tá? Pois a gente gera reset na placa, mas em suma, seria uma casa... teria que explicar aqui o processo de programação da flash, que não vou falar agora dele aqui nesta aula, tá? E por fim, né, gente, além de ter o Programming Enable, a gente tem o Read Enable, que basicamente a gente sinaliza para a memória E2PROM que a gente quer fazer uma leitura. Então, né, ou eu faço um procedimento de escrita, ou eu faço um procedimento de leitura, que é em tudo, né, gente, semelhante. Notem que vocês não podem fazer as duas operações em simultâneo, tá? E notem também, né, que a leitura é bem mais rápida do que a escrita, tá? Então aqui eu mostro para vocês duas rotinas implementadas em C, representando a escrita e a leitura, bem simplesinha, né, gente? Então vocês estão vendo aqui. Aqui, obviamente, eu já tô programando em C, então já estou usando os flagzinhos diretos, né, gente? Então aqui eu estou verificando o que? Enquanto o EEPE não estiver em 0, o Programming Enable não estiver em 0, eu fico em loop infinito. Quando ele vai a 0, notem que eu pulei aqui o passo 2, tá? Eu desconsiderei o passo 2 nesse caso. Quando ele vai a 0, eu seto o endereço e seto os dados. Seto o Master Programming Enable, tá? E seto o Programming Enable, e aí é iniciado o processo de escrita. Para o processo de leitura é semelhante. Eu verifico se não existe escrita em andamento, tá? Não havendo escrita em andamento, eu disponibilizo o endereço e seto o Read Enable, né? O RE, tá? Para iniciar uma leitura. Como é um processo muito rápido, né, gente? 4 ciclos de clock, tá? O próprio andamento aqui das instruções da linguagem C já demanda os 4 pulsos de clock, então eu já retorno diretamente a leitura aqui do registrador de dados. Se fosse em Assembler, talvez eu tivesse que tomar um pouquinho mais cuidado com as instruções que viriam em seguida, mas não é o caso, a gente está falando aqui numa rotina em C. Via VRLibC, a gente tem várias funções que servem para facilitar o procedimento, tá? Permitem fazer leitura de um byte, de uma palavra, ou seja, de uma única posição, de 2 posições, de 4 posições. A leitura de um número como se fosse um número em ponto flutuante. A leitura de um bloco para uma certa variável, tá? Então tem várias funções que vocês podem usar, que inclusive são funções mais flexíveis que as disponíveis no Arduino, tá? Como comentário. Apesar do Arduino ficar um pouco mais simples de usar. E a gente tem, obviamente, né, as funções correspondentes para a escrita, né? Escrever uma única posição, 2 posições, 4 posições, um número float ou um bloco inteiro, tá? E curiosamente, tá, pessoal, a gente tem as funções de update, que elas operam de uma forma um pouquinho diferente, tá? Que ela faz uma leitura associada a uma escrita, ou seja, só modifica o valor, efetivamente só faz a operação de escrita se o valor que eu estou querendo escrever é diferente do anterior. Então, associo uma leitura prévia com uma escrita condicional se o valor mudou, tá? Então, é interessante esse caso aqui. Até porque preserva a vida da memória E2PROM, né? Se não aconteceu mudança nos dados em questão, tá? E aí tem para verificar se a memória está pronta, se está ocupada, né? Em suma, tá? No caso do Arduino, gente, para usar a E2PROM a gente tem que incluir uma biblioteca, tá? Ela não está por padrão inclusa. Essa biblioteca é E2PROM.h, tá? E a gente pode acessar ela diretamente como se fosse um vetor. Então eu boto aí E2PROM a posição e digo que é igual a um valor. E posso ler da mesma maneira, tá? Que é talvez a forma mais simples de usar possível. Ah, mas eu quero salvar inúmeras variáveis diferentes. Bom, vocês têm que guardar o endereço onde vocês salvaram cada variável. Posição 0, eu botei a variável 1. Posição 10, eu botei a variável 2. Posição 20, eu botei a variável 13 e assim por diante. Mas salvar o valor da variável e carregar de volta o valor que estava salvo é extremamente simples, tá? Então tá aqui a posição indicada. Lembrem-se, né, gente,
que cada tipo de variável ocupa uma certa quantidade de posições em memória. Então, por exemplo, se for um byte, é uma única posição de memória. Se for um inteiro, são 2 bytes. Se for long, são 4 bytes. Se for float, são 4 bytes. Então, na hora de usar o vetor, cuidem para não sobrescrever um dado anterior, tá? Isso é um erro bastante comum que o pessoal comete, tá? Além de acessar como vetor, eu posso acessar as funções aqui, o write, né, que dá na mesma na prática, tá? E o read, tá, que dá na mesma na prática, que é acesso ao vetor direto. E tem também aqui a versão do update, né, gente? Se vocês quiserem fazer uma escrita garantindo que não faça uma escrita desnecessária, tá bom? Maravilha. Então aqui só para mostrar para vocês um exemplo, imaginem que eu tenho uma variável f, um float, né, uma variável inteira, tá? E aí, como eu tinha comentado com vocês, né, vou botar aqui, vou salvar na posição, na verdade a variável inteira, desculpe, aqui é o endereço, tá? Vou salvar no endereço 0 a variável f, tá? E o próximo endereço que eu vou salvar uma variável, eu tenho que fazer um deslocamento em razão do tamanho que ocupa um float, que são 4 bytes. Perfeito? Então, na próxima posição, se eu botei aqui na posição 0, a próxima posição que eu vou escrever vai ser a posição 4. Por quê? Porque a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3 são os 4 bytes que a escrita de um float ocupa, tá? E aí eu posso escrever, por exemplo, uma estrutura inteira aqui, como vocês estão vendo, e assim por diante. Tem também como fazer a leitura usando get, né? Aí vocês usem da forma que vocês acharem mais conveniente, tá, pessoal? Maravilha. Último ponto aqui sobre memórias, tá, pessoal? Apesar de eu ter iniciado como memórias E2 pronto, tô falando de uma forma mais geral, né? Mas tem outras coisas que eu poderia falar que eu não estou comentando aqui agora também. Por exemplo, como é que funciona o compilador C, a estrutura de compilação do C em razão da memória, tá? Que é uma coisa bem interessante, mas que não vou falar agora, é uma coisa bem mais avançada. Vou falar um tópico aqui que funciona mais como uma dica, tá, gente? Tanto via... Obviamente isso aqui poderia ser feito em linguagem de máquina, mas quando a gente programa em C, tanto usando as bibliotecas da VRLibC, quanto usando o que o próprio Arduino nos fornece, a gente consegue armazenar determinadas variáveis não na memória RAM, e sim na memória de dados, tá? O que é bastante interessante, principalmente quando vocês têm textos, strings que são muito grandes, tá? Por quê? Porque strings elas vão ser alocadas na memória RAM e às vezes são mensagens enormes. O que vocês podem fazer? Essas mensagens grandes vocês podem alocar elas em variáveis que na verdade vão... Em variável não, né? Em constantes na verdade, que vão estar vinculadas à memória de programa e não à memória RAM. Tá? Então isso é uma forma bem útil de a gente economizar o uso da memória RAM. Tá? Ou seja, para salvar tabelas de valores ou strings que na prática não vão sofrer modificação. Tá? No Arduino, e na verdade isso é uma keyword, né, uma palavra do GCC para quando foi portado para VR, a gente pode fazer isso através dessa diretiva progmem, mas tem uma forma um pouquinho mais simples no mundo do Arduino, tá? E a gente tem alguns dados que a gente consegue salvar, que são os byte, int, float, ponteiros, char, string, C, tá? E vetores, obviamente, desses tipos básicos, tá? Então a gente pode fazer a inclusão manualmente dessa biblioteca, da biblioteca VR, que é o PGM Space. Se vocês estão usando o Arduino, isso já é incluso automaticamente em versões mais novas do Arduino, tá? E na hora de declarar a variável, vocês vão ter que declarar necessariamente a variável com o modificador const, indicando que ela é const, tá? Vão dar o tipo, vão dar o nome, e aí vão colocar essa diretiva progmem como variável global, tá? Também dá para usar como static se vocês quiserem manter a variável dentro da função, mas tipicamente isso aqui se faz com variável global, tá? Então aqui um exemplo para vocês, né? Vou botar aqui esse vetor valores aqui vai estar na memória de programa e não na memória RAM, tá? Essa mensagem vai estar na memória de programa e não na memória RAM e assim por diante, tá? Então estou declarando aqui várias coisas, ok? Notem, gente, aqui até uma observação, né? Notem que se eu quiser declarar um vetor de strings, primeiro eu tenho que colocar cada string individualmente na minha memória de programas e depois eu declaro a tabela das strings, né? Que na verdade é uma sequência de ponteiros, se vocês lembram de como é que funciona o C. Na verdade, um
um vetor de strings ponteiros para vetores, tá? Aí eu declaro essa tabela usando cada uma das strings individuais que havia sido alocada anteriormente, tá? O que acontece, né, gente? Em determinadas situações vocês vão ter que ler isso para a memória RAM, tá? Então, depois que eu coloquei os dados na memória de programa, se eu quiser acessar, né, como é que eu vou fazer? Para fazer a leitura da flash, colocação em uma variável na memória RAM, para eu usar essa informação. Eu posso ler um byte, uma palavra dupla, um float ou um ponteiro, né? Lembrando que na prática qualquer vetor em C é um ponteiro, tá? E tem algumas funções específicas para facilitar o trabalho com strings, ok? As funções que eu estou apresentando aqui, que basicamente servem para eu copiar da memória flash para um buffer que vai na memória RAM, tá? E para verificar qual é o tamanho da string que está armazenada na memória flash, entre outras funções anteriores, tá? E aí tem algumas diretivas aqui quando a gente usa VRLibc, que a gente não precisa se preocupar quando a gente está trabalhando com o mundo Arduino, que indica que se os dados estiverem posicionados acima de 64 kilobytes, tá? A gente ainda tem que ter usar as funções ou macros que tem essa palavra far ou pf, tá? Que se referem às zonas superiores a 64K da memória de programa, tá? Gente, se vocês tiverem coisas mais literais no mundo Arduino, por exemplo, eu quero enviar uma mensagem serial, aí tem uma forma muito mais simples de a gente realizar tudo isso, tá? Que é usar essa macro F. Então, por exemplo, vocês não precisam declarar lá declarar a variável e aí carregar essa variável para a memória RAM e aí usar a variável na memória RAM. Vocês podem simplesmente usar essa macro que vai fazer todo o trabalho para a gente, né? Vai colocar isso daqui na memória flash, na memória de programa, e vai fazer todo o tratamento necessário para que a função aqui serial.print consiga pegar essa string e trabalhar com ela, tá? Gente, aqui no caso, né, imagina então que vocês queiram usar flash para armazenamento e recuperação de dados. Uma técnica muito usada em microcontroladores, quando a gente precisa fazer determinados cálculos mais pesados, é pré-calcular o resultado do nosso cálculo para todos os valores possíveis e colocar numa tabela, que seria esse caso aqui, tá? Então eu peguei essa tabela, joguei essa tabela aqui para a memória de programa, né, e agora eu quero acessar. Tá? Se eu estivesse acessando isso na memória SRAM, na memória de dados, eu acessaria normalmente. Quando eu estou acessando isso na memória flash, eu tenho mais passos para realizar, né, gente? Primeiro eu tenho que recuperar qual é a posição, tá? Na verdade aqui não é bem essa operação aqui, desculpe, tá? Aqui seria o endereço igual à posição, né? Primeiro eu tenho que recuperar o endereço onde está essa informação que eu quero, e em seguida, para trabalhar, eu tenho que usar a função correspondente que carrega aquela informação da memória de programas para a memória RAM. Tá? E aqui eu repito a mesma coisa para operação com strings, mas lembrando de novo, para strings vocês podem usar essa diretiva F aqui, que normalmente simplifica, tá? Mas igual, imaginem que a gente quisesse armazenar essas strings aqui, né? O erro aqui comum é a gente armazenar que pode armazenar desse jeito. Não, como eu tinha comentado antes com vocês. A gente tem que armazenar cada string individualmente na memória de programas e depois armazenar a tabela, né, que aponta para essas strings. Então esta seria a declaração correta, né? Cada string individualmente na memória de programas e depois a tabela, que são os ponteiros na realidade para cada uma dessas strings, tá? Para recuperar a string, a gente tem que fazer o quê? Tem que ter uma variável na memória RAM, de onde a gente faça a carga a partir da memória de programa. Então, sempre tem essa operação. Esse é o custo, tá? Vocês conseguem salvar dados na memória de programa, mas vocês vão ter que temporariamente recuperar esses dados para a memória RAM para conseguir usar eles, com funções usuais, tá bom? Então, por exemplo, né, gente... se vocês querem fazer a leitura aqui de uma string, né, o que vocês vão ter que fazer, né? Vocês têm que ter um buffer e vocês vão ter que copiar para dentro desse buffer que está na memória RAM o conteúdo da string que está na memória de programas, perfeito? Aqui, na verdade, aqui está se fazendo a carga
a partir da tabela de strings, tá? Então tem como fazer essas operações. Por enquanto é isso.